Boa tarde a todos, seja muito bem-vindo. Me chamo Max, sou astrólogo e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o aspecto de Júpiter em oposição com Plutão e qual a importância dele para nós aqui como sociedade, tá? Porque a forma que ele afeta a gente principal é em conjunto, ok? Então são um aspecto que trabalha mais países em geral, tá? Mas claro, tem pontos individuais também que eu vou trazer aqui, como ele vai estar te afetando, ok? Então já deixa o like, compartilha o vídeo. É, e deixa um comentário também, tá bom? Bem, então eu vou aqui mostrar a tela, né, para vocês conseguirem ver. Antes de falar sobre esse aspecto, eu quero fazer uma introdução, que eu separei um material aqui no meu celular. Eu vou estar pausando o vídeo aqui para pegar o celular, né, e tá lendo para vocês quando que foi a última vez que aconteceu esse aspecto, para estar fazendo uma introdução melhor para vocês entenderem quais são os temas que ele pode abordar, ok? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Eu separei um material aqui para poder explicar para vocês, né? O que acontece? O Plutão ele é um planeta muito lento, né? Então, ele para dar uma volta no mapa inteiro, tipo assim, ele começar em Áries e voltar em Áries, demora 264 anos, se não me engano. Então, você nunca vai ver o Plutão dar uma volta inteira no mapa enquanto vida, tá? Nem Netuno também. Então, a gente sempre tem que esperar, né, o Júpiter fazer essa volta para ele conseguir se encontrar e fazer essa oposição a Plutão, tá? Então, normalmente demora de 12 a 13 anos, correto? Porque é o tempo que Júpiter demora para dar uma volta na volta do Sol, né, que a órbita dele demora de 12 a 13 anos. Então, em cada signo, o Júpiter ele fica mais ou menos 12 anos, tá? Desculpa. O Júpiter ele fica em cada signo mais ou menos um ano, tá? Então, ele fica um ano por signo. Então, eu vou estar lendo aqui para vocês entenderem, né? Vamos lá. Já feita essa introdução, né, que ele fica mais ou menos 12 a 13 anos para conseguir fazer cada oposição a essa Plutão. Essa oposição ela pode trazer, né? Ou, na verdade, trazer eu vou falar, mas o que ela trouxe na última vez que ela aconteceu, né? Que foi em 2013 e 2012, como diz aqui. Foi 2013, na verdade. Ó, ela trouxe a crise da Crimeia, com a anexação da região pela Rússia em março de 2014, aumentando drasticamente a tensão geopolítica mundial. Então, foi quando a Rússia, né, ela pegou ali como se fosse um estado da Ucrânia e anexou para si mesmo. Seria equivalente, por exemplo, a Argentina, sei lá, pegar Manaus, pegar, invadir Manaus e tomar o território de Manaus e falar que era da Argentina. Seria equivalente a isso. Claro que isso não vai acontecer com o Brasil, né? Mas é só um exemplo para vocês. O avanço do Estado Islâmico no Oriente Médio durante 2014, com grande expansão territorial e violência. Tá? A epidemia de ebola na África Ocidental, que se tornou a maior da história. Então vocês conseguem entender que a temática sempre é sobre uma expansão de algo, né? É sobre algo que avança em uma direção. O desaparecimento do voo Malaysia Airlines, né? Que é basicamente um avião que ele teve um desaparecimento, ninguém achou o avião até hoje. Seria basicamente isso, eu acho. Ou já achou, mas demorou anos para ser achado, tá? E outros temas que pode trazer: disputa de poder, expansão dos conflitos políticos ou econômicos, escândalos envolvendo grandes instituições, radicalização de ideologias, tá? Grandes transformações em sistemas de governo, finanças ou justiça. Ponto. Agora aqui é comigo, né? Eu queria só dar essa abertura para vocês entenderem. Então, o que a gente conseguiu ver que a última vez que aconteceu Júpiter em oposição a Plutão, é que houve uma expansão, principalmente em territórios inimigos, de guerras, né? Começo de guerras, religiões fanáticas que se expandiram ao longo do mundo, matando pessoas, né? Que a gente está falando de 2014, foi quando o Estado Islâmico começou a sua tomada de território, que a gente teve muito daqueles vídeos que circulavam na internet dos caras degolando as pessoas, eu acho que muitas pessoas viram, né? Então, foi um crescimento exponente de algo negativo, né? De forma errônea. Tá para vocês entenderem? Então esse aspecto ele não é um aspecto positivo. E isso não tem a ver que não é porque toda vez que Júpiter interage com Plutão que isso acontece. Mas toda vez que eles interagirem em oposição, isso vai acontecer, tá? Assim, é interessante por quê? Porque dessa vez é muito poderoso porque o Júpiter, né? Ele ainda está, né, com o Sol, né? Esse Sol ele está ao lado de Júpiter, começando essa interação em Leão, que é a sua casa máxima, então o Sol está com seu brilho máximo agora, ele está o Sol mais forte que a gente pode ter, e contra Aquários, que é o signo que o Sol menos funciona, então ainda tem esse agravante, né, para a gente estar conversando sobre. Tá, então já falei do passado, já falei o tempo de duração, né, que acontece a cada 12, 13 anos, então é um aspecto muito lento que a gente vê, né, então a próxima vez que eu for ver esse aspecto eu vou ter aí mais ou menos meus 38, 39 anos, tá? Então olha só para vocês terem uma noção.
E ele vai trazer que tipo de temática no presente, né? Falando sobre esse aspecto no presente. O primeiro tema a gente tem que analisar é entender os signos. Desculpa, pessoal, os planetas. O Júpiter, ele vai falar sobre uma temática de expansão. Então ele expande algo, ele multiplica algo. Eu sempre falo que ele multiplica aqui, fica mais fácil a pessoa entender, né? Vou te dar um exemplo. A energia de Júpiter é mais ou menos assim. Você tem uma borboleta. Com a energia de Júpiter em cima daquilo, vira duas borboletas, né? E a energia de Plutão é como? É de transformação. Então, como que é? É uma lava, né? O que é uma borboleta? É uma lava que ela faz seu próprio casulo e ela ali, passa um tempo, ela se transforma numa borboleta, tá? O Júpiter ele não transforma nada, mas ele multiplica. Se você não tiver nada, nada vai ser transformado por Júpiter, mas se você tiver, ele vai multiplicar. Já o Plutão, se você tem quase muito pouco, ele consegue transformar aquele pouco em muito, né? Ele consegue fazer aquilo virar uma outra coisa, né? Ele consegue fazer seu negócio fazer dinheiro. Ou ele consegue com esse dinheiro fazer uma outra coisa para você. Então ele transforma coisas e pessoas e negócios e famílias, né? Essa é a energia de Plutão, como ele também pode destruir, tá? O contrário de transformação, vamos dizer, né? De criação é destruição. Por isso que o Plutão, quando ele fica negativo, com a energia pesada, ele traz guerras, ele traz problemas para a vida das pessoas. Porque ele tem essa energia negativa muito poderosa, tá? Então é bonitinho falar de transformação e tal, mas quando é negativo é pesado. E quando é expansão, de forma bonitinha, quando a energia é boa é legal. Mas quando é ruim, é pesadíssimo, é uma energia muito poderosa. Então, são dois planetas que têm uma energia muito poderosa, né? Que eles têm uma grande importância na vida das pessoas, né? O Júpiter e o Plutão, eles têm assim, um, um grau de importância dentro da astrologia, né? Muito grande, ok? Aí a gente tem que partir para outra coisa. Em quais signos esses planetas estão? O Júpiter está no Sol, tá? E o Plutão está em Aquários. A importância maior aqui da previsão é sempre do planeta mais lento para o menos lento. Então, o planeta mais lento, ele sempre normalmente vai influenciar o planeta menos lento, tá? Nem sempre. Depende de como o astrólogo trabalha. Tem como você decidir pelos graus quem vai influenciar quem, mas eu faço essa leitura. Eu acho que os planetas mais lentos eles jogam mais energia para cima do planeta menos lento, que no caso aqui é Júpiter, ok? Então a energia maior vem desse Plutão em Aquários, cara, que vai falar sobre uma expansão para o lado mais tecnológico, por exemplo. Então, a gente vai ter essa energia expandindo algo negativo e transformando algo em negativo. Então, vai ser um projeto, por exemplo, de bomba atômica, né? A gente vai ter pessoas criando armas nucleares mais poderosas. É isso que essa energia traz. Ela expande aquilo que já existe, né? Ela transforma aquela bomba nuclear em algo mais perigoso, em algo mais poderoso. Então, se os caras fazem bomba para acabar com um país inteiro, agora eles vão conseguir fazer bomba para acabar com 2 países. Esse vai ser o projeto. O projeto vai ser, se eu tomei a Crimeia da Rússia, agora eu quero metade da Ucrânia. Esse vai ser o pensamento, sabe? Então ele vai expandir e querer tomar mais território, tá? Então, por exemplo, o plano da Rússia é tomar territórios da Ucrânia, né? E ele já vem tomando muito território, já vem morrendo muita gente lá. E vai continuar assim e é capaz de piorar. Então a gente pode ter um agravamento dos conflitos que já vem acontecendo, tá? Então a gente pode agravar o conflito entre Ucrânia e Rússia, com o uso de bombas mais poderosas, tá? E a gente também pode agravar o conflito que já vem ocorrendo entre Palestina e Israel. Aí o Israel pode atacar com mais veracidade, com mais força, né? Isso também pode acontecer, tá? Pode, assim, haver que o Israel tome mais território ainda, né, do que já tomou. Correto? Então, e claro, eu tô falando da Rússia e do Israel porque eles são o lado mais forte da corda, né? Eles são o lado predominante ali, eles que têm mais poderio bélico, vamos dizer assim. Então quem tem mais poderio bélico vai normalmente vencer a guerra, né? A menos que tenham terceiros ajudando esse lado mais fraco, correto? Então esse aspecto ele é muito perigoso, porque ele sempre vai tender para o lado negativo, sempre vai tender para criações e inovações de coisas de forma negativa, tá? Ele sempre vai estar tendendo a trazer coisas novas para a gente, mas de forma ruim. Tá? E nunca vai trazer coisas benéficas. A gente não vai sair daqui falando, nossa, vai ser uma transformação da humanidade, uma transformação da forma de pensar a vida, a aceitação de gays na sociedade, o acabamento, né? Acabar a gente vai transformar, né, a sociedade numa cultura onde não vai existir mais as pessoas tratando gays como seres inferiores, negros, vai acabar o racismo. Isso não vai acontecer, tá?
A energia deles é uma energia até que combina com esses temas, mas nesse fator aqui não. É uma energia que combina com temas de forma que traga temas negativos, principalmente por causa do Aquário, que vai trazer mais para o lado da tecnologia e influência, né? Tanto de guerras, tanto de coisas tecnológicas que façam mal para a humanidade. Como o avanço das IAs, né? Então a gente pode ter uma IA criada para algum tema, assim, eu não vou saber explicar, né? Mas será um tema bélico, né? De análise. Ou bombas, realmente, armas, fuzis, tudo, tanques, sabe? Aviões de guerra, tudo isso vai ser aprimorado com essa energia chegando. Essa energia que ela tem uma duração mais ou menos de esse aspecto ele vai durar mais ou menos 3 meses, tá? 3, 4 meses e dura mais ou menos isso, porque o Júpiter fica 10 graus, e demora uns 4 meses para andar 10 graus. Então vai ser mais. Claro, isso se o Júpiter não ficar retrógrado. Eu acho que não vai ficar nesse meio tempo. Mas se ele ficar retrógrado, vai demorar mais ainda, porque ele vai andar para frente e depois vai voltar. Aí vai ficar mais tempo durando essa energia, tá ok? Outro ponto também, assim, individual, que pode estar atrelado, né, a esse assunto, para vocês entenderem, a gente pode ter também uma influência negativa na saúde desses dois signos, né? De forma negativa, que pode expandir uma doença e acabar tendo, a pessoa descobrir uma doença ou expandir uma que ela já tem, já sabe, tá? Então, por exemplo, quem é leonino, o que o leonino, cada signo, ele rege a nossa saúde, né? Também. E cada signo ele traz temas de fortalecimento e enfraquecimento da saúde dessa pessoa. Então, cada aqui pode trazer uma doença e cada signo também rege uma parte do nosso corpo, tá? Então, para vocês entenderem, o leão, ele rege o nosso coração e a nossa coluna, tá? Nosso coração, porque o Sol, ele é o planeta que rege leão, então tem essa ligação com o nosso ego, com o nosso sermos nós mesmos, né? A forma como nós somos. O Sol ele vai incorporar ali a personalidade daquele signo, seria mais ou menos isso, ok? Então, o signo de leão rege coração e coluna. Então você pode ter um agravamento de doenças cardiovasculares e de dores na coluna, problemas na coluna, tá? Travamento de coluna, hérnia, outros problemas que você pode agravar com esse aspecto, tá bom? Que ele pode expandir algo que você já tem, tá? Então, por exemplo, minha esposa, né, é leonina, e ela sente muita dor na coluna, que é regido por leão, tá? E esse aspecto vai poder agravar essa dor que ela sente. Tanto que eu tenho uma pistolinha aqui de massagem, que eu faço massagem nas costas dela porque ela sente muita dor, ok? Outro ponto, né? Plutão não, desculpa, mas Aquário já rege mais a parte do sangue da pessoa, tá? Então, pessoas que às vezes têm sangue grosso, sangue raso, né? Eu não sou um conhecedor de doenças sanguíneas para estar dando opinião aqui, mas às vezes vírus que são transmitidos através do sangue, a pessoa pode pegar, né? Pode agravar doenças que a pessoa tem no sangue e coisa nesse sentido, correto? Então, basicamente a lógica vai por aí, tá? Mas é claro que às vezes quando esse leonino tem bons aspectos no mapa, vai ter uma proteção contra o coração, vai ter uma proteção contra dores na coluna, vai ter uma coluna mais forte, né? E por assim vai. Aí, claro, aqui a gente analisa o mapa, mas eu estou falando de uma forma negativa, analisando esses aspectos, correto? Então, um resumo, né, para fechar o vídeo, basicamente esse aspecto ele expande e transforma pontos negativos, né? Ele multiplica esses pontos. Primeiro vai vir com a energia de Plutão que vai transformar algo. Então é aquilo, o que é transformar? É ter a ideia assim, porra, eu tenho uma bomba, uma arma que funciona de determinada forma, uma tecnologia negativa que funciona, né, para machucar, oprimir e guerras também. E ela funciona de determinada forma. Como fazer para transformar isso em algo melhor? Isso é a energia de Plutão. Depois que transformar em algo melhor, vem a energia de Júpiter, que expande essa quantidade. Então eu falo, cara, eu tenho 10 bombas atômicas, agora eu quero ter 20. Então, é assim que se relacionam essas energias. Uma de expansão, outra de transformação. São energias que parecem boas, né? Mas quando se harmonizam de forma negativa, é muito prejudicial para a sociedade. Então a chance de termos guerras e coisas acontecendo de forma descarada, né? Nos próximos anos. Eu acredito que essa energia vai funcionar, né? Assim, o aspecto em si ele vai durar 4, 3 meses. Mas a duração dessa energia deve ser pelo menos de 1 ano, né? Porque coisas podem acontecer ano que vem. E a gente ainda está se relacionando, e essas coisas estão acontecendo por causa dessa energia de agora, porque a astrologia, a gente acha, né, que a energia ela funciona assim, pô, o aspecto ele tá aqui, ó, o aspecto acabou amanhã, acabou a energia, não é assim que funciona, às vezes ele, até ser ativada essa energia, às vezes já tá mostrando aqui, essa energia nem tá funcionando ainda, mas ainda vai começar a funcionar, e depois que vai terminar, depois de um bom tempo de já ter saído aqui, da mostração, porque aqui só, a gente fala de números, né, o grau certinho e tal, mas depois essa energia ainda pode estar funcionando na humanidade e na sociedade ao todo. Essa energia aqui é uma energia muito forte, né?
é assim, tome cuidado, porque essa energia, falando para um lado mais individual, pode te trazer uns malefícios de dificuldade de crescimento, de ver uma visão diferente, uma transformação na sua vida pessoal, né? Então, às vezes, você vai ficar sem rumo na vida, você já não consegue, já está se conectando com essa energia, uma dificuldade de expandir financeiramente também negócio. Então, pode ser que isso aqui também atrapalhe muitos negócios no Brasil. Vou dar um exemplo, né? Empresas fechando, empresas que não conseguem se recriar, né? Que é a energia de Plutão, empresas que não conseguem multiplicar o seu faturamento, também a energia de Júpiter, tá? Isso aqui pode afetar todo o ecossistema do mundo, ok? Eu trouxe mais para um tema maior, abrangente, que abrange guerras e outros conflitos que realmente isso aqui afeta, mas também afeta em menor escala, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se inscreve, compartilha e deixa um comentário também do que você achou. Se você quiser fazer um serviço astrológico comigo para analisar seu mapa e ver todos os aspectos mais importantes e fazer previsões, o link está na descrição. É só você mandar uma mensagem no WhatsApp que eu vou estar te respondendo com muito carinho, ok? Muito obrigado e até um próximo vídeo.